Vamos lá. Antes de eu começar essa aula, eu vou dizer uma coisa pra vocês, que essa verdade vale, antes de tudo, né? Vale para uma empresária de 25, de 35, de 45 anos, não importa em que idade você tá e nem o estágio do teu negócio que você tá. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Não existe tarde demais no caminho da manifestação. Nunca é tarde demais. Porém, existe o caro demais. A quantia de tempo que você demora para aprender a manifestar, a acessar as frequências maiores, a ter um relacionamento. Deixa eu só tirar aqui os áudios de vocês. Só um minuto. Aí. Até um relacionamento íntimo com Deus é o tempo que tá custando a sua vida dos sonhos. E eu entendo que vocês querem mudar de vida, e eu sei, porque eu acompanho vocês, vocês falam muito comigo lá no Instagram, que vocês se esforçam. Eu sei que não tem ninguém aqui que não é esforçada. E vocês se esforçam porque foi o que te falaram que você deveria fazer, né? Você tem que trabalhar duro, você tem que se esforçar, você tem que ser incrivelmente bom no que você faz tecnicamente. Isso não é uma mentira, mas também não é uma verdade absoluta. Eu sei que tem muita gente que é ruim, tem muita empresária que você é muito melhor que a outra e ela ganha mais do que você. Então, ser incrivelmente boa, ser a melhor, não é necessariamente um pilar para a prosperidade, não único, pelo menos. É, e eu vou dizer uma coisa pra vocês: se eu tivesse seguido os conselhos que as pessoas tinham me dado na minha infância ou na minha adolescência, na escola, e eu tivesse seguido esse protocolo que todo mundo segue, se esforçar, trabalhar, né, e trabalho enquanto os outros dormem, vocês podem ter certeza que eu não ia ter chegado no meu primeiro milhão, porque eu ia ter continuado me esforçando no no plano físico, no plano material. E uma coisa que eu entendi e esqueceram de falar, esqueceram não, né? Porque as pessoas não sabem disso, é que se você quer resultado, você vai precisar aprender a manifestar, porque o que que é a manifestação? É trazer todo o conhecimento, todo o esforço, tudo o que vocês fazem para a matéria. Se não, sabe o que que acontece quando você não aprende a manifestar? Você tem muita capacidade aí dentro, você sabe que tem capacidade aí dentro, você sabe que você tem mais para viver, mas você não consegue trazer para matéria, você não consegue trazer para o dinheiro na tua conta bancária, você não consegue trazer para uma casa nova, você não consegue trazer para um carro novo ou para viagens. Então fica tudo no conhecimento e zero na matéria. E eu acredito que quem tá aqui quer ver a conta bancária crescer, não quer? Eu, pelo menos, queria na época. Hoje ainda quero. Quando eu digo de resultados, eu quero ser capaz de morar na casa que eu desejo, ter o carro que eu quero, ter a liberdade que eu quero. E eu acredito que vocês também. Tô errada ou tô certo? Né? Então, gente, isso é manifestação, tá? E eu sei. E aqui eu quero perguntar uma coisa pra vocês. Quem aqui tem muito conhecimento e sabe que com o conhecimento que tem deveria estar ganhando rios de dinheiro, mas simplesmente nada muda? Eu tô perguntando isso pra vocês, gente, porque essa foi uma pergunta que eu precisei me fazer antes de fazer meus 3 milhões de faturamento. Foi me perguntar isso, cara, eu tenho tanto conhecimento assim que eu mereço esse dinheiro? E normalmente é sim. Eu tenho força de vontade dentro de mim, eu sou esforçada, eu sei onde eu quero chegar e simplesmente nada muda na matéria. Por que que nada muda na matéria? Porque a gente não sabe manifestar. Então, tem alguém que não é minha aluna aqui, que é a primeira vez, por exemplo, que tá na aula ao vivo? Primeiramente, seja muito bem-vinda. Primeira vez na aula, que legal, Bru, seja bem-vinda. É, Eu já fui essa professora exausta que ganhava 3 mil por mês. Eu já trabalhei 10 horas por dia achando que o esforço ia me tirar daquela realidade que eu tinha. Eu orava para Deus sim naquela época, mas eu vibrava a escassez o resto do dia. Eu não sabia ter um relacionamento íntimo com Deus. Eu rezava, eu não orava.
pedia, mas eu não tinha um relacionamento com ele, então ele não conseguia abundar na minha vida. Eu olhava as outras mulheres crescendo e eu me perguntava por que que ela cresce e eu não. E aí eu entendi uma coisa que mudou muito a minha perspectiva de vida e que vai ajudar de vocês também. É, não é pelo conhecimento terreno que eu vou ter tudo o que eu desejo. Quem aqui quer viver o extraordinário de Deus? Se você quer viver o extraordinário de Deus através da manifestação, é um conhecimento que poucas pessoas acessam. E eu falei pra mim mesma, cara, se é um conhecimento que poucas pessoas acessam, eu vou acessar e eu vou aprender. E aí, nesses 5 anos, na verdade, fazem 7 anos, né, que eu manifesto, eu levei praticamente cinco para cocriar 1 milhão. E aí 1 ano para cocriar mais três. Então, mais dois, né? O total três e está subindo, obviamente. Mas eu levei 5 anos para entender tudo o que as pessoas estavam falhando, né? Tudo que as pessoas tinham como verdade. Gente, tudo que vocês têm não é de conhecimento, não é uma verdade absoluta. Eu vou contar aqui para vocês as 7 verdades absolutas aqui. E só para vocês entenderem, desde que eu comecei a manifestar da escola, eu dava aula de inglês numa escola particular, eu ganhava 3 mil. Aí eu fui ganhar 10 mil sendo professora particular. Aí eu fui trabalhar num banco internacional lá em Portugal, manifestei a minha ida para lá. Depois eu vim para o digital, tive liberdade. Hoje a gente tem 3 empresas internacionais, eu, a minha família. E eu tenho mais uma empresa no Instagram, então são 4 empresas que eu tenho. Gente, eu saí do zero, do zero. Então, assim, confia em mim no que eu tô falando pra vocês. É possível, mas não é possível com a mentalidade e as verdades que vocês têm hoje, tá? E isso não sou eu quem tô falando, é a Bíblia. É a Bíblia. Tem uma passagem na Bíblia que vocês conhecem que fala assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é manifestar, gente. Quando eu olho a minha vida hoje, eu vejo que eu não penso igual 99% das pessoas ao meu redor. E é por isso que eu tenho uma vida 99% diferente de muitas pessoas. E eu quero trazer isso para vocês. Eu quero que vocês vivam o extraordinário. Quem quer viver o extraordinário? Comenta aqui, eu quero viver o extraordinário, eu quero manifestar o extraordinário. E aqui eu vou trazer para vocês algumas coisas que eu entendi dessas verdades. Eu vou tirando algumas coisas que vocês têm na mente de vocês e vou transformar vocês aqui nessa aula. E eu falo, gente, com 100% de certeza, se eu tivesse essas 7 verdades aos 25 anos, eu teria chegado no meu 1 milhão naquele ano ainda, nos 25 ainda. Então, se preparem, porque independente do que vocês querem, vocês vão conseguir entendendo o que eu vou trazer aqui pra vocês. Eu vou entregar essas 7 verdades hoje. Algumas vão doer. É bom que doam, porque quando uma verdade não dói, geralmente é uma mentira maquiada de autoajuda, né? Aquele negócio assim, ai, tá tudo certo, então. Não. Se você quer viver algo diferente, você vai ter que encarar coisas diferentes e acreditar em coisas diferentes e fazer coisas diferentes. E esses 7 ensinos que eu vou dar hoje para vocês são a superfície da minha metodologia inteira que eu construí ao longo desses 7 anos. E eu vou te dar muito aqui nessa aula, mas saibam que o protocolo completo da Lei da Atração para Empresárias eu vou abrir dia 28 de maio, lá em Miami. Então anota já essa data que você vai me ter como mentora a partir do dia 28, tá? Aqui o que eu dou é gratuito, gente. É maravilhoso, transforma. Já teve muitas mulheres que me dão depoimento só dessas aulas, mas os meus maiores depoimentos e as maiores transformações vêm lá dentro, tá? Então hoje você vai sentir o que que é aprender comigo, um pedacinho do que é aprender comigo. Então pega o teu caderno e agora vamos para a prática. Eu quero manifestar o extraordinário. Ai, que linda, sabe? Isso aí. Bora! Eu tinha muita visão sobre resultado, tinha que ser no financeiro, mas depois da nossa aula da mentoria eu vi o quanto eu evolui fora do financeiro. Perfeito, Dani. Eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje também, tá? Então vamos lá, gente. Antes das 7 verdades, uma coisa que segura todas vocês, tá? E uma coisa, assim, que eu precisei encarar. Toda mulher que manifesta o extraordinário passa por um momento de virada na vida, que não é um curso, não é uma técnica, não é nada.
extraordinário, mas é uma decisão de olhar para a realidade que você tem hoje e dizer, cara, não dá mais para continuar assim, eu preciso fazer algo diferente. A manifestação não acontece para quem tá só no confortável, acontece para quem encara a verdade sobre quem ela tá sendo hoje e escolhe ser outra. Então, presta atenção aqui, olha para tua vida e fala assim: não dá para ficar mais desse jeito. E quando você encarar essa frase e ela ressoar contigo e você falar assim: não, cara, eu vou mudar, é ali que você começa a tua mudança. E, gente, olha só, tudo é uma frequência. A sua vida hoje tá numa certa frequência. A sua vida dos sonhos está em outra frequência. O financeiro que você quer, o reconhecimento que você quer, tem outra frequência. Tem outra, é uma outra realidade. E a tua vida dos sonhos hoje combina com outra mulher. A empresária de sucesso, a mulher de sucesso, a esposa de sucesso, a mãe de sucesso. Hoje você tá aqui. A tua vida combina com quem você é hoje. Sendo quem você é hoje, você tá no teu máximo. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai acessar a frequência dos sonhos ao mudar quem a gente é. Então, as 7 verdades abaixo que eu vou falar para vocês são, numa essência, 7 trocas de frequência. Então, se preparem, tá? Número 1, caneta e papel na mão? Todas com caneta e papel na mão? Vamos lá. Número 1, se as suas portas não estão se abrindo, você não tá manifestando, você tá forçando. Isso, quando eu entendi, eu pensei, eu olhei pra minha vida e falei assim, cara, eu só tô me esforçando aqui. É, tudo que eu tô conquistando tá sendo no meu esforço, não tá sendo através da manifestação, não tá sendo através de Deus, porque Deus escancara portas. Então, a manifestação acontece com você quando você não precisa empurrar nada. As portas começam a se abrir, as pessoas certas aparecem, os clientes chegam para você, o dinheiro chega de onde você normalmente não espera. E aqui tá uma sacada que eu precisava muito antigamente, que é, se as portas não estão se abrindo na sua vida, você não tá manifestando, você tá forçando. E forçar e manifestar parecem coisas muito parecidas, né? Porque envolve o trabalho. Então, forçar, se esforçar, ter o teu trabalho no esforço físico e manifestar, parece que é igual, mas não é. Quando você conquista um carro e você manifesta um carro, é totalmente diferente. Eu vou dar uma. Tá gravada, Kelly. Vou dar um exemplo aqui pra vocês. Quando você conquista o seu carro no esforço físico, você tem medo de perder. Quando você conquista algo no esforço físico, você se destrói para conquistar aquilo. Você trabalha muito mais, você se dedica muito mais, você se esforça muito mais. Quando você manifesta, as coisas vêm pra você. Eu vou dar um exemplo aqui do meu pai, tá? Ele Eu nem perguntei pra ele se eu podia dar esse exemplo, mas eu vou dar aqui pra vocês. Ele é advogado e ele trabalha ele dá assessoria para uma construtora, uma das maiores construtoras aqui da região. E aí ele viu um Jeep esses dias, um Jeep não é Renegade, é um Jeep Compass, aquele melhor do Jeep lá, enfim. E aí ele pensou assim, nossa, eu quero esse Jeep. E aí, o meu pai hoje manifesta com Deus, ele faz tudo aquilo que eu ensino pra vocês, enfim. E de repente ele tinha alguns honorários para receber dessa construtora. E a construtora olhou para ele e falou assim: Ah, Marcelo, olha, a gente tem um carro aqui, podemos trocar pelos seus honorários? Adivinha qual era o carro? Um Jeep Compass. Do jeitinho que ele queria. Porque caiu. Deus faz isso. As coisas, elas têm que ser fáceis, elas têm que você tem que fazer o teu, né? O meu pai, então, como advogado, ele fez, ele acessou os honorários, ele fez a parte dele, mas ele não ficou indo atrás do Jeep, ele não ficou se esforçando, ele simplesmente fez a parte dele, Deus foi lá e falou assim, ó, tá aqui a chave, tá aqui pra você a chave. Você não precisa nem ir, gente, ele não precisou nem ir na fábrica do Jeep, nada.
simplesmente caiu no colo dele. Zero, tá? Um Jeep Zero que foi trocado numa. Enfim. Exatamente, Isa. A crença de que tudo é difícil impede de viver o sobrenatural. Exatamente. E é isso que eu quero que vocês entendam, gente. A manifestação, você não precisa escancarar a porta. Manifestar vem de estar presente o suficiente para saber quando Deus está mandando oportunidades que muitas vezes vocês fecham por medo de não dar conta. Então, essa é a diferença muito da manifestação e do esforço brutal aqui na Terra. Força vem do medo. Sabe quando você está se esforçando no teu trabalho e você tem medo de não dar conta, você tem medo de perder, você tem medo de ficar para trás, você tem medo de não ser boa o suficiente? O que que você está fazendo? Você só está se esforçando porque você tem medo e não porque você quer manifestar. A manifestação, gente, você vive numa frequência que você abunda na vida das pessoas porque você sabe que vai vir para você. Dentro do protocolo da lei da atração para negócios, eu vou ensinar vocês como vocês vão ler os sinais, como diferenciar coincidências, como saber que uma porta que se fechou, ela se fechou para te proteger, ou se você fechou essa porta, que poderia ter sido uma oportunidade. Lá dentro do curso eu também ensino para vocês o conceito neurocientífico do sistema reticular ativador, que é o filtro do seu cérebro, onde você decide o que você enxerga. Gente, tudo isso faz parte da manifestação e tudo isso faz com que as coisas que vocês queiram venham com facilidade. E vou falar uma coisa para vocês: se eu soubesse isso aos meus 25 anos, eu não teria tido depressão, eu não teria ficado doente, eu não teria ficado trabalhado 15 horas por dia, porque a gente tem que entender que as coisas, elas têm que vir de uma forma leve. Isso é manifestar. Hoje em dia eu entendo isso. E é por isso que do 1 milhão eu levei 5 anos e para mais dois eu levei um. Porque a gente entra no fluxo, a gente entra na frequência, tá? Esse foi o número um. Número dois. Prestem atenção aqui. Número dois. Ah, quem quer resumo da aula? Vou dar uma dica para vocês. Dica não, vou dar um que vocês fazerem. Quem quer resumo da aula, tira uma foto e posta no Instagram. Essa aula não precisa ser agora. Vocês podem tirar a foto num momento que eu falar algo que dá um clique na tua cabeça. Você tira a foto, posta o que você, a frase que mais te impactou e eu vou mandar para vocês o resumo da aula com mais um presentinho. Um presentinho eu vou deixar para o final da aula. Ai, gente, mas eu tô muito mentora, né? Eu tô dando muita coisa para vocês. Meu Deus do céu. Vamos lá, número dois. Aprender a ler os feedbacks da vida. Saia do vitimismo. Pare de se justificar falando assim: ai, Maria, mas eu já tentei de tudo e não adianta, eu já fiz de tudo. Cara, isso é o que mais vem pra mim. Ai, Má, mas eu já tentei de tudo, eu me esforço, eu faço tudo e não sai. Gente, ninguém fez de tudo. Relaxa. Você fez de tudo que você sabe. E é por isso que existe conhecimento. Porque tem coisas que vocês não sabem, que tem que ser levada em prática, que tem que ser levada em consideração. Se você nunca fez a minha metodologia, você não fez de tudo. Ponto. E aqui vem essa questão do feedback. Gente, uma empresária de sucesso, ela tem uma. Vamos começar pela mulher errada, né? Uma empresária comum, uma empreendedora comum, uma mulher comum, ela tem uma relação muito distorcida com crítica e com feedbacks. As pessoas elas foram treinadas a ouvir crítica como ataque, como rebaixamento. Ai, como essa pessoa não gosta de mim, ela não me ama. E na verdade, uma crítica ou um feedback sobre o teu trabalho, um feedback sobre a tua vida é exatamente ao contrário. São pontos cegos que por definição já é invisível para você. Às vezes a gente não vê nossas falhas e todo mundo ao teu redor vê, só você não. Então, quando às vezes um cliente dá um feedback, quando a tua mentora aponta alguma coisa que você está fazendo errado, ou quando, sei lá, alguém que gosta muito de você, ou, por exemplo, até vamos colocar situações de Deus mesmo, quando você não fatura tanto quanto queria, quando você não ganha tanto dinheiro, quando você está estagnada, a tua reação automática é se defender, é se justificar, é explicar, é se vitimizar. E não é olhar aquele feedback e pensar assim, cara, é verdade, preciso mudar. E isso a gente vê com várias coisas, gente. É tipo, se é o financeiro, olha pra você e ao invés de você falar assim, ai,
imagina que eu tô te falando, né? Ó, teu financeiro tá uma bosta. Aí você olha pra mim e você fala assim, ai, mas eu tento de tudo. Ó, isso é uma, você tá justificando. Cara, a tua rotina não tá legal. Ai, não, mas eu tô fazendo o máximo que eu posso. Não, não tá. Para de se justificar. Olha para as críticas e para os feedbacks e pensa assim, cara, eu preciso mudar isso aqui. Me ajuda? Como que eu vou fazer? Deus, abre as portas para eu mudar isso aqui. Então, toda vez que você se justifica, que você se vitimiza, você fecha o canal de manifestação. Deus, ele sempre vai mandar conhecimento e coisas que você está pedindo para ele através de mensageiros. E o mensageiro mais comum é a pessoa que te incomoda dizendo a coisa que você não quer ouvir. E, gente, é óbvio, né? Eu nem preciso explicar isso aqui pra vocês, que vocês têm que cuidar com quem vocês escutam, né? Vocês vão escutar alguém que não tem dinheiro, um casamento falido e não tem a vida dos sonhos de vocês? Pelo amor de Deus, né? Essa pessoa só vai te criticar, ela não vai dar críticas construtivas. Você tem que escutar quem, no mínimo, tem a vida que você quer ter. Tá? Porque eu vou te dizer mais, essa pessoa só não vai te criticar, mas ela também vai te mostrar o caminho. Então ela vai falar assim, ó, você tá errado aqui, mas vem cá que eu vou te ajudar. Vamos lá. Entendeu? As minhas mentorias, né, Dani? A Ju também tá aqui. As minhas mentorias são assim, é tapa, mas é tipo assim, não, vem cá que a gente vai fazer diferente. Vamos que eu vou ajudar vocês. Tá errado? Tá errado. Mas vem aqui que a gente vai ter um caminho certo. É isso. Quando a pessoa te critica e ela não te dá a solução, esquece. Essa pessoa não sabe a solução. Ela nem deveria estar te criticando. Ela deveria estar olhando para ela mesma, tá? Antes de tudo, né? Isso é óbvio. Então, gente, a verdade aqui, essa questão da manifestação é treinar o teu corpo mesmo, é reprogramar quem você é. Então, se você precisa se tornar a mulher que vive a vida dos seus sonhos, lembra que eu falei pra vocês? A vida dos seus sonhos está aqui. A mulher que vive está aqui. Você só vai alcançar isso aqui quando você alcançar ela. Vocês podem ter certeza que essa mulher, ela não se vitimiza. Ela não leva a crítica ou o feedback construtivo pensando no vitimismo, né? Então, eu vou até falar uma coisa sobre o protocolo da lei da atração, que no quarto módulo, inclusive, a gente tem justamente a hora de receber. Tudo o que você deseja, você não pode se sabotar ali. E se você não se torna a mulher dos seus sonhos, você vai se sabotar. Me diz aqui, quantas de vocês chegaram no quase dos sonhos de vocês? Nossa, cara, eu quase conquistei isso. Eu quase conquistei aquela casa, eu quase conquistei aquele faturamento, eu quase fechei aquele contrato, mas não fecha. Por quê? Porque se sabota. Por que que se sabota? Porque ainda não se tornou a mulher que deveria. Então, presta atenção nos feedbacks. Você vai precisar se tornar uma mulher que não se vitimiza, tá? Essa é a frequência de uma mulher de sucesso. Terceiro, e esse é mais essa questão do negócio, tá, gente? Aqui eu trabalho com vocês que são empreendedoras, empresários, então eu preciso falar também isso aqui. E foi o que fez chegar aos meus primeiros 100 mil em um mês, em 7 dias, na verdade. Que foi o seguinte, a verdade. Que foi o seguinte: você nunca vai estar pronta. Aceita. Existe uma forma muito sofisticada de autossabotagem que se chama eu ainda não tô pronta. Ah, quando eu fizer mais um curso técnico, eu vou vender. Quando eu tiver mais experiência, eu vou cobrar caro. Quando eu me sentir mais seguro, eu vou aparecer. Quando eu emagrecer, eu vou gravar. Quando eu tiver tempo, eu aprendo a manifestar. Quando for a hora de Deus, eu aprendo a manifestar. Cara, a mulher que você admira, que parece ter tudo sob controle, que parece confiante, você pode ter certeza, ela não esperou estar pronta para fazer o que tinha que ser feito. Ela foi virando referência no processo. Gente, quando eu comecei, eu era um jeca tatu. Se vocês forem ver os meus primeiros reels, eu falava pra dentro. Eu não me arrumava. Eu tava super acima do peso. Eu não me maquiava. Eu nem sabia mais, nem sabia o que eu tava falando direito. Mas eu tava agindo. A minha primeira mentoria, que eu fiz 100 mil reais,
ela nem estava escrita. Eu nem sabia o que que eu ia dar naquela mentoria. Vocês têm noção? Eu fui fazendo a mentoria ao longo do processo. Né? Não é perfeccionismo, é só uma. Eu falo muito do perfeccionismo lá no protocolo da lei da atração, porque é autossabotagem. É uma forma de você não agir. Então vocês precisam entender como que vocês passam por isso, né? E aqui tem uma coisa que vocês precisam entender também. Tem muita gente que fala assim: ah, no tempo de Deus vai acontecer. Alguém já falou isso? Alguém já falou isso? Tá. No tempo de Deus vai acontecer. Então vamos lá. Vamos destrinchar essa frase. Ah, no tempo de Deus eu vou ganhar dinheiro. No tempo de Deus vai dar certo. Essas são as que a gente chama provisões da Bíblia, né? Todo mundo ama. Gente, eu amo aquilo lá. Não, bata que você vai que vai abrir. Peça que eu vou te dar, né? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Perfeito. Mas tá errado, Ju. Não é correr atrás. Não é só correr atrás, é ser obediente. Porque vocês pegam um pedaço da Bíblia, onde é tudo bom, tudo maravilhoso, mas vocês não pegam o pedaço da Bíblia que ele pede obediência, que ele pede para vocês serem filhos, que ele pede para você ter um momento com ele, que ele pede o teu coração, que ele pede disciplina, que ele pede obediência, né? Aí é muito fácil a gente querer as provisões de Deus e a gente não ser filha. Aí vive a vida inteira. Não, no tempo de Deus vai dar certo. Será? Vai dar certo para quem é filha, para quem manifesta com ele, para quem faz o que ele pede também, né? Senão é muito fácil pedir coisa para Deus e ainda culpar ele por não ter conseguido. Se for para seguir a Bíblia, segue ela inteira. Exatamente, Ju, perfeito. A gente luta com as nossas armas quando temos que lutar com as armas dele. Quando Jesus fala, né, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, ele também dá vários mandamentos para a gente seguir, né? As minhas mentoradas hoje estão entendendo isso. Então, gente, não fiquem esperando o tempo de Deus. O tempo de Deus, ele vai vir quando você também estiver obedecendo ele, quando estiver sendo filha, embaixo da asa dele, né? E aí, gente, as coisas acontecem assim, tá? Então, tem um princípio também fora bíblico que eu trabalho lá dentro do protocolo da lei da atração, que são os três passos da manifestação que todo empresário precisa passar para parar de adiar, para parar de colocar para depois as metas e objetivos. Que é o quê? Clareza de onde você quer chegar. Você não sai do lugar porque você não sabe o que você quer. Aí você não age. Aí você fica falando que você não tá pronta. Você já tá pronta. Deus te colocou pronta no mundo. Você já tá pronta para receber o que tem dele. Dois, confiança. Por você não confiar em si mesma e nem ter fé genuína em Deus, você se sabota. Você fala que você é perfeccionista, você fala que você, quando você tiver dinheiro, quando isso acontecer, quando aquilo acontecer. E por isso o recebimento que eu digo, né, o recebimento é como a forma que eu coloco lá dentro do protocolo, que é quando você tá pronta para receber, quando tá vindo tudo, você se sabota. Então, lá dentro do protocolo tem essas três partes: clareza, confiança e recebimento, tá? Então, você não precisa estar pronta, você só precisa estar disposta. Disposta a errar, disposta a parecer bobinha, disposta a ser mal interpretada, disposta a postar e 5 pessoas curtirem, disposta a lançar e vender 3 cursos, como foi comigo lá em Portugal, antes de eu ter qualquer tipo de resultado. Disposta a ser iniciante. Então, gente, eu passei por todo esse processo e vou falar pra vocês. Você nunca vai estar pronto. Aprende, já coloca isso na tua cabeça, tá? Isso vai te ajudar a te aproximar dos teus resultados. Número 4, mas não menos importante, isso é conteúdo de mentoria, gente. É... Ai, Ju, que bom. Maravilhosa. Se você tá brigando com você mesma, você vai sofrer muito para conquistar o que você deseja. Gente, olha só. Vocês acham que é muito difícil fazer o que tem que ser feito? Pensem assim, é difícil para vocês ganhar dinheiro?
É difícil para vocês ir para academia? É difícil para vocês postarem? É difícil para vocês trabalharem? Comenta aqui. Sim ou não? Porque a pergunta que fica é difícil para quem? É difícil para você ou é difícil para a mulher que vive a vida dos seus sonhos? Quando você acessa a frequência da mulher que vive a vida dos seus sonhos, para ela é difícil? Você acha que é difícil para uma pessoa magra e disciplinada ir para academia? Então vamos incorporar isso, Mai, mudar essa autoimagem. Eu não quero. Vamos lá, entendam uma coisa. Eu sempre digo para vocês, antes de vocês fazerem qualquer coisa, antes de vocês terem dinheiro, você vai precisar mudar quem você é. E por que que eu digo isso? Porque aí fica fácil. Porque aí vem para você. Então, antes de você ter dinheiro, você vai precisar se tornar uma pessoa rica. Porque o dinheiro, ele vai vir fácil, ele não vai ser difícil para uma pessoa rica. Vai ser difícil para quem tem a mentalidade e a identidade de uma pessoa escassa. Eu sempre falo, cara, as pessoas falam assim pra mim, ai, mas eu não consigo fazer dinheiro no meu trabalho. Será que se eu mudar o trabalho eu vou fazer dinheiro? Eu sempre falo assim, cara, qualquer coisa que me derem hoje eu faço dinheiro. Porque não é sobre o que você faz, é sobre quem você é. Você começa a ter ideias, você começa a agir, você começa a ser diferente, você começa a ter uma rotina diferente. E não é à toa que todas as minhas mentoradas, quando chegam pra mim e eu começo a dar ideias, cara, eu dou ideia pra médica fazer dinheiro e ela faz. Eu não sou médica, mas eu sei fazer dinheiro porque eu sou uma pessoa rica. Porque a minha mentalidade já tá nessa frequência. Então, qualquer coisa que me derem, eu sei como fazer dinheiro. Já é natural para mim, tem que ser natural para vocês também. E como que vai acontecer isso? Rotina, pensamento, reprogramação, relacionamento íntimo com Deus. Por quê? Porque a gente muda de dentro para fora. Práticas, imaginação, tem um protocolo para isso. Antes de falar do protocolo, a Bíblia fala muito isso. Cara, não adianta você colocar vinho novo em odres velhos, ele vai estragar. Não adianta você ficar tentando fazer um monte de coisa, tentando se esforçar e ter um resultado diferente sem mudar quem você é. Existe um conjunto de hábitos que separam a empresária do 1%, as empresárias que ganham muito bem, as mulheres muito bem-sucedidas. E não são hábitos que você imagina. Não é sobre acordar às 5 da manhã, não é sobre ter um feed maravilhoso. Gente, olha o meu feed. O meu feed, quando você olha para ele, ele não tem nada de lindo, maravilhoso. É um feed super normal. Mas eu faturo super bem. Não é sobre você meditar 1 hora. São hábitos invisíveis que ninguém conta para vocês. Lá no protocolo da Lei da Atração para Empresárias, tem no módulo 5 só sobre isso. Como você vai pensar e agir como uma empresária de sucesso. E você vai fazer isso tantas vezes que vai ser normal para você. Eu tava falando isso com uma amiga hoje, que ela tá aqui em casa e a gente tava lendo a Bíblia, e eu falei assim, para quem que é difícil, para quem que é mais difícil parar de fumar? Para um não fumante ou para um fumante? Quem que vai ter vontade de fumar? A pessoa que é fumante. Concordo? Para quem é fumante, cara, tudo lembra o cigarro. É muito difícil. Se a pessoa quer parar de fumar e ela é um fumante, ela vai nos lugares que ela ia, ela quer fumar, ela vai ter vontade e vai ser muito difícil para ela parar de fumar. Para não fumante, nem gosta de cigarro. O não fumante nem gosta de cigarro, então ele não tem vontade. Então, o que que você precisa fazer? Ao invés de você tentar parar de fumar, que vai ser muito difícil, você precisa se tornar um não fumante. Que aí as coisas vêm rápido, as coisas vêm de uma forma leve. Ai, Mi, que linda! Amei, obrigada. Maravilhosa. Ai, fiquei até sem jeito aqui, gente. Que bom que vocês estão gostando. Mas então entendam isso, gente. Primeiro é você se tornar, para depois você tentar, porque quando você fizer alguma coisa, você vai fazendo uma frequência tão alta que vai vir, entende? Número 5.
Essa aqui vai doer, principalmente para quem é terapeuta, mas é aquele negócio do feedback, né? Não quer dizer que vocês vão mudar o profissão de vocês, mas vocês podem mudar como. Mentoras boas não acolhem. Prestem atenção aqui. Eu passei anos fazendo terapia, eu já gastei mais de no mínimo 50 mil por mês em terapia. Para quê? Para absolutamente nada além de perder dinheiro. Presta muita atenção aqui. A maioria das mulheres procura mentoras e terapeutas que acolhe, que valida, que diz: "Não, tá tudo bem, no teu tempo, respeita o seu momento". Não é assim que funciona. Acolhimento tem lugar. Mas se a sua mentora só acolhe, ela não tá te ajudando a crescer, ela tá te ajudando a ficar onde você está. E isso vem com terapeutas também, tá? Então, a mentora que muda a tua vida é a que aponta para o erro que você está fingindo não ver, cobra o que você prometeu para você mesma, te incomoda quando você se acomoda, te chama de volta para quando você está se traindo, chama a tua atenção. E aqui vem a parte que ninguém te conta. Gente, mentoria boa não é gasto, é o atalho mais barato que existe para a vida que vocês querem. É o atalho mais barato para vocês terem a vida que vocês querem. Eu já contei essa história pra vocês, né? Mas pra quem não tá aqui, pra quem nunca viu as minhas aulas ao vivo, eu já gastei 60 mil numa mentoria. Eu tinha 20 mil em caixa na época, que foi em 2023. Eu tinha 20 mil. E eu, tipo assim, cara, coloquei na minha cabeça que eu precisava de uma mentoria. Era 60 mil, não lembro se é 60 ou 70 mil. E eu falei assim pra mulher: eu falei assim, olha, eu tenho 20 mil. Vou ser bem sincera com você, eu tenho 20 mil. Eu te dou agora os meus 20 mil à vista. E eu só quero um encontro com você. E aí depois eu vejo como que eu vou pagar o restante. Vou passar no cartão. Eu não sabia como que eu ia pagar. Aí ela falou, tá bom. Gente, no primeiro dia depois de aplicar o que ela me ensinou, eu fiz 100 mil. Por quê? Porque quando a pessoa já tem a vida que você deseja, ela sabe exatamente o caminho para você chegar lá. Ela não vai, ela não vai ela não vai te encher de firula, ela vai te falar assim, ó, faz isso e isso, vai dar certo. E vai dar certo. Então, quando eu fui ter uma mentora, e hoje eu tenho uma outra mentora também, que inclusive eu acredito que as minhas mentoradas vão conhecer ela, é, ela me mostrou numa sessão o que eu ia demorar 2 anos para descobrir sozinha. E é aqui o que está acontecendo com vocês também hoje, né? Tudo isso que eu tô fazendo, falando hoje com vocês, vocês poderiam levar anos para entender. Então, tenham alguém que vá mostrar o caminho para vocês. Uma empresária, uma empreendedora que tenta descobrir tudo sozinha, sendo que pode ter outra mulher que te entrega em 3 meses, ela vai sempre pagar o preço mais caro do mundo que existe. Você sabe o que que é o mais caro que existe no mundo, gente? É o tempo. Porque tempo é a única coisa que a gente não recupera. Enquanto vocês poderiam estar fazendo dinheiro, vivendo a vida dos sonhos de vocês ao aprender a manifestar, vocês estão pagando o preço do tempo. Vocês podem viver a vida dos sonhos de vocês daqui 2, 3, 4 meses. Não precisa demorar tanto. Eu paguei o preço do tempo, né? Eu levei 5 anos. Mas tá tudo bem, vocês não precisam fazer isso, né? E eu tive que levar muito tapa. Mas é isso aí, Deus, ele sempre vai entregar pra gente o caminho certo. Tá? E detalhe, já quero avisar vocês aqui, quem entrar no protocolo Lei da Atração para Negócios, dia 28 de maio, lá em Miami, vai ser a primeira turma com a parte de negócios, vai ter um bônus que não vai se repetir, que vai ser a minha mentoria ao vivo, eu e a Maísa, durante 3 ou 4 meses, a gente ainda não decidiu, então quem entrar nessa próxima turma vai ter essa mentoria aqui, tá? E não vou ser só eu mentorando vocês, vai ser a Maísa também. Gente, vou falar pra vocês. A Maísa é foda. Quem conhece ela sabe que a bicha é braba. Número 6. Isso aqui eu dei ontem. Eu dei terça-feira na mentoria da aceleradora. Então, todo mundo tá entendendo? Né? Eu tô indo rápido, né, gente? Porque eu vou sair a uma, então não estou me
me delongando, mas perguntas até agora? Falta mais duas verdades. Nenhuma pergunta? Não? Então vamos lá. Número 6. Olhe ao seu redor. É isso que você manifestou. Olha em volta agora. Como que tá a tua mesa ao teu redor? Como tá o teu carro? Como tá o teu armário? Como que tá a tua geladeira? Como que tá o teu computador? Como que tá o teu casamento? Como estão os seus filhos? Quais são as cinco amigas que você tem ao seu redor? Como que tá o teu relacionamento com os teus filhos, o relacionamento com o teu marido, o teu relacionamento no trabalho, o teu relacionamento com seus pais? Como tá a tua casa? Tá em ordem? O teu quarto? Tuas roupas? Cada uma dessas partes da sua vida, gente, é uma manifestação invisível de como tá o teu relacionamento com você e com Deus. Presta atenção no que eu vou falar aqui pra vocês. Você não pode manifestar uma vida onde você fatura 20, 30, 40, 50, 100 mil, morando dentro de uma casa que reflete escassez, desorganização e autoabandono. Não é só sobre vibração, é sobre lógica. A mulher que ganha 100 mil, 200 mil, 1 milhão, tem hábitos diários de cuidar da casa, de olhar ao redor, de ver os detalhes. Se o seu ambiente hoje não combina com a mulher que você quer se tornar, você não está se tornando ela. As pessoas, eu vejo as mulheres querem manifestar mais dinheiro, querem manifestar mais reconhecimento, mas a casa tá uma zona, o casamento tá falido, os filhos não têm atenção. Gente, não vai dar. Não se manifesta na desordem. Às vezes as pessoas estão tão preocupadas em manifestar o extraordinário que não vê o que já foi manifestado de extraordinário dentro da vida. Gente, eu vou ser super sincera aqui com vocês. Eu fui essa mulher. Enquanto o meu casamento estava sendo destruído, eu estava focando nos 100 mil que eu queria fazer. Tudo bem que, eu sempre falo, né, gente, quando eu falo do meu casamento, todo mundo tem culpa e tudo mais, mas todo mundo tem culpa. E se eu tivesse focado no meu casamento enquanto eu estava manifestando 100 mil, vocês podem ter certeza que eu ia chegar muito mais próximo. Hoje, a minha casa é um brinco. Exatamente, Dai. Os lugares que eu, como eu me visto, a forma que eu acordo. Gente, eu acordo, eu já seco o meu cabelo, eu faço uma prancha, eu já me maquio, porque é isso que eu queria viver na minha vida dos sonhos e por que que eu não tô vivendo agora? Aí as pessoas estão mais focadas no quero mais, quero mais, quero mais, quero mais, que não olham o que já tem. Tá tudo desmoronando ao teu redor e você quer manifestar o extraordinário. Minha filha, foca no que você tem. Gente, Deus é pai. Ele não vai te dar mais enquanto você não olhar para a vida que ele já te deu, para as coisas que você já manifestou. O exterior não causa mudança no interior, mas ele denuncia o que está dentro de você. O teu exterior denuncia o que está dentro de você. Então, isso, gente, me pegou muito de jeito. E quando eu entendi isso, foi quando eu comecei a ter mesa posta no café da manhã, quando eu comecei a tomar banho mais demorado, a olhar mais pro meu corpo, a olhar ao meu redor. Foi quando eu comecei a responder o meu irmão no WhatsApp com mais presença. Gente, eu respondia, o meu irmão falava assim pra mim: Fê, eu não tô na tua cabeça, eu não sei o que você tá falando. Por quê? Porque a minha mente tava tão acelerada que eu achava que eu já tinha conversado com ele, eu só mandava um tipo, já fez? Ele falava assim, véi, fez o quê? Na minha cabeça eu já tinha conversado com ele já tinha me respondido. Olha que loucura. Não ter presença na vida, né? Né? Exatamente, Ju. Tem que olhar. Exatamente, perfeito. Essa é uma verdade que dói, tá? E, gente, não é vaidade. É uma identidade.
Cada gesto pequeno de cuidado é você falando assim pra você mesma: eu mereço viver no padrão da mulher que eu tô me tornando. E aqui tem uma coisa bem importante, tá? A maioria das empresárias ou das mulheres acham que a identidade é coisa de Instagram, é coisa de mentalidade, né? Gente, identidade é o teto que você está se permitindo ganhar. A tua identidade determina o tamanho do problema que você vai resolver, dos desafios que você vai resolver. A identidade, gente, é o ponto mais chave em relação à manifestação é essa. Lá no protocolo, o módulo 4 ele é inteiro sobre desmontar a tua identidade antiga e acessar em uma empresária de sucesso. E aqui eu só dei uma palhinha pra vocês, né, gente? Não é quase nada do que eu entrego lá dentro. Então imagina, se vocês já estão dando esses tapas aqui, imagina lá, mas é maravilhoso. É... Número 7, mas não menos importante, o último, gente. Ai, tô meio ruim aqui com essa cadeira. Desafios são privilégios. Aprenda a sustentar. A última verdade e talvez a mais transformadora quando a gente está falando em manifestação. Sabe o que que baixa a frequência de vocês? São os desafios. Quando você está passando por um desafio e você pensa naquilo, você pensa assim, eu não tenho, eu não consigo, eu não sei o que fazer, tudo isso baixa a tua frequência. E aí você não manifesta, né? Porque vocês lembram que eu falei para vocês, tudo é frequência. Gente, toda vez que você está frente a um desafio, você não pode se destabilizar por ele. Você precisa ser maior que o seu desafio. Desafios nada mais é do que uma confirmação de que você está construindo algo grande o suficiente para pesar. Vocês acham que mulher pequena, empresária pequena que não quer se desenvolver, que não quer o extraordinário, elas têm grandes desafios na vida? Gente, empresária pequena sente tédio. Desafio de verdade é o que mostra que Deus tem algo para você que tem peso, que tem consequência, que tem que vai transformar. Isso é privilégio. Então, quando você aprende a manifestar, você aprende a virar uma mulher que transforma desafio em crescimento. Quando a coisa fica apertada, você não foge, você se concentra, você vai buscar Deus, você fica mais perto de Deus, você faz ainda mais as técnicas de manifestação. Quando o medo de não conquistar alguma coisa ou o medo do desafio aparece, você não pode paralisar. Você tem que tá na hora, é ali que tá na hora de executar, sabe? Deus espreme tanto que você precisa, cara, vai. E às vezes as pessoas ela foge, né? Volta pro que era, não quer mais, desiste. E, gente, isso é uma das características mais valiosas de uma empresária. O que separa uma mulher que fatura 5, 2, 3 mil para uma que fatura 30, 40, 50, 100, 1 milhão, não é talento. Gente, eu sei, presta atenção no que eu vou falar aqui para vocês. Desde que eu comecei até hoje, eu sei a mesma coisa. O meu conhecimento não é diferente. Eu fui aperfeiçoando, sim, mas eu sempre falei de manifestação. O que eu fui adquirindo ao longo do tempo é a capacidade de encarar os meus desafios sem desmoronar, sem entrar em depressão, sem ter ansiedade, sem achar que é maior que eu. E os desafios que estão passando hoje, gente, vocês vão superar de 3 maneiras. A identidade de uma empresária de sucesso. O pilar um do protocolo da lei da atração é esse. Relacionamento com Deus. Quando a pressão aperta, eu nunca decido sozinha. E os meus desafios normalmente não sou eu que passo. É o meu pai. Eu sempre pergunto, pai, o que que você quer que eu veja hoje? Como que eu vou encarar esse desafio? Toda vez que você passa por um desafio sem fugir dele, você manifesta um nível novo. Porque Deus entrega responsabilidade na medida da mulher que ele identifica como capaz de sustentar. Se você não sustenta o pouco, como que você quer novas responsabilidades? Isso me pegou muito, tá? Isso me pegou muito. Quando a gente é fiel no pequeno,
Quando a gente olha para Deus e fala assim, ó, eu tô passando por isso aqui, como que eu vou fazer? Como que eu vou manifestar? Quando você tem essa disciplina, é ali que vem o novo. Não foge, tá? Eu vou entregar para vocês, para quem, eu vou até abrir aqui para vocês. Para quem, eu não sei onde tá, peraí. Para quem tá ao vivo, aqui, ó. Para quem tá ao vivo, postem foto, identidade de CEO, relacionamento com Deus e o terceiro, frequência. Eu não falei, né? A frequência. Então, o desafio da frequência, o que que é? Eu acho que eu pulei esse aí, Mai. É justamente você olhar para a mulher que tem essa identidade de CEO e se perguntar como que ela trabalharia essa frequência. Eu vi esses dias a Jana, ela, uma amiga minha, ela falou assim, é uma coisa bem legal que eu adorei. Pra gente manifestar e pra gente chegar nos resultados que a gente quer, ela não fala de manifestação, mas eu gostei da forma que ela explicou. Tem duas coisas: o interno, o externo. E eu ainda coloco aqui Deus. O interno é a forma que você se enxerga pra você, é a tua confiança em você mesma, são as tuas características. O segundo é você ser boa no que você faz. Então, por exemplo, ela deu até o exemplo do Ronaldinho Gaúcho. Ela falou do Ronaldinho, do Cristiano Ronaldo. Ela falou assim: ah, ele confia nele mesmo, mas ele é bom em futebol. Então, a gente precisa ter autoimagem de CEO e ser bom no nosso negócio, que é o que vocês vão ter dentro do protocolo da lei da atração. Vocês vão aprender o dois, interno e externo. E o último, que a maioria das pessoas não entrega, e eu acredito que é o principal para a gente ter uma vida extraordinária e abundante é Deus. Isso aqui não pode faltar. São os três pilares do novo protocolo da Lei da Atração para Negócios. Tá. Para quem tá ao vivo, manda lá a foto. Eu vou compartilhar com vocês esse. Eu quero que vocês façam. Vocês estão vendo a minha tela? Ainda não. Agora estão. Eu quero que vocês façam esse teste que eu separei para vocês. Eu vou mandar para vocês esse teste, tá? De nada mais. Que são as sete, o teste das sete verdades. Aqui vocês têm algumas coisas que eu quero que vocês respondam. Quando eu falei para vocês da coincidência versus o esforço, eu digo para vocês o seguinte: a maioria dos nossos resultados e do que a gente quer viver não vem da onde a gente acha que vai ser. Eu recebi um depoimento esses dias que falava justamente isso. Cara, eu precisava de dinheiro para pagar a conta e a minha irmã vendeu o apartamento e me deu 20 mil. Não foi através do esforço. Veio. Isso é manifestar. Não se limitem pelo como de vocês. Feedback e críticas aqui tem também para vocês responderem. Lembra que eu falei do vitimismo? Então, eu tenho um depoimento da Bruna aqui, ó. Desde que eu decidi mudar e focar tudo que ela conquistou. Aqui tem várias coisas que eu quero que vocês respondam sobre estar pronta. Vocês vão ver que tem vários depoimentos aqui sobre as minhas alunas que de fato manifestam, inclusive o Jeep Compass, esse é o Compass, né? Que o meu pai manifestou. Esse aqui não é do meu pai, isso aqui é de uma aluna minha, tá? Da última mentoria, casa, enfim. Junto tem ali o que que eu quero, as perguntas que eu quero que vocês respondam, tá? Então, me mandem lá no Instagram uma foto, que eu vou mandar isso aqui pra vocês. Combinado? E aí, dúvidas? Já tenho que ir. Mas vamos lá. Eu vou fazer um convite para vocês e a partir do dia da semana que vem, é dia 18, né? A gente vai começar no grupo das aulas ao vivo uma série Manifestando em Miami, que a gente vai abrir o nosso protocolo da Lei da Atração para Negócios dia 28 de maio, lá em Miami. E lembra que eu falei para vocês sobre frequência?
que a gente precisa tocar a frequência que a gente quer. Isso eu não ensinei ainda para vocês, eu vou ensinar lá no grupo. Mas a gente sempre precisa estar numa frequência alta. No grupo ali das aulas ao vivo, que eu já mudei até o nome da aula, vocês vão começar a ter exercícios de aumento de frequência para vocês chegarem comigo lá em Miami. Vocês vão ter tudo lá, vai ser bem legal. Vai estar eu e a Maísa. Na próxima quinta-feira, inclusive, provavelmente ela vai estar na aula aqui comigo, ao meio-dia. E aqui nessa aula eu dei para vocês 7 verdades, que dentro do meu protocolo da lei da atração, vocês vão ter todo o protocolo completo dessas verdades. Então, como que vocês vão colocar ela em prática? Como que vocês vão manifestar, tá? Vocês vão ter lá o diário da CEO, um planner, os erros, a diferença da mulher, da empresária comum, da mulher que manifesta, o protocolo completo de como receber sem se sabotar, os hábitos para vocês entenderem como que vocês vão acessar. E, gente, tudo isso que eu tô colocando lá dentro, ele não tá completo ainda. Em maio ele vai estar completo. No final de maio ele já vai estar completo com todas as aulas, quando a gente abrir as vagas, tá? Então, dia 28 de maio, Duda, essa turma específica, que vai ser a turma Miami 2026, vai ter mentoria ao vivo comigo e com a Maísa. Quem é a Maísa? Gente, a Maísa é a minha estrategista e sócia. Então, ela vai dar toda a parte de negócios para vocês, desde negócio físico, negócio digital, é a mentalidade da empresária mesmo. Então, vocês vão aprender sobre bio, postagem, calendário editorial, promessa, como que vocês vão envelopar o produto de vocês. E, gente, isso serve para qualquer pessoa, serve para arquiteta, serve para advogada, empresária, terapeuta, qualquer um. Quem é dona de loja de roupa, lojas físicas, vai ser para vocês, tá? Maísa já trabalhou com grandes nomes do digital, Vika Ferrari, Duda Vieira. Ela já trabalhou com muitas pessoas. E ela vai estar, só para vocês saberem, tá? Uma mentoria com ela é 15 mil. E ela se disponibilizou para dar mentoria para vocês dentro do protocolo da Lei da Atração, certo? E aí vai ser eu e ela juntos nessa mentoria ao vivo de 3 meses, mais todo o meu protocolo, certo? Quem tá lá no grupo da aula ao vivo, todas vocês estão, vocês vão receber as primeiras oportunidades lá, então fiquem no grupo, tá? O valor vai ser R$ 1.000, já se preparem, preparem no cartão. Fechou? Dúvidas? Ah, vão ser só 100 vagas, porque a gente provavelmente vai dar também alguns encontros individuais para as primeiras. A Mai já tem, né, Mai? Já tô dentro. Quem faz tem resultado real, maravilhosa. Gente, não tem ninguém aqui, ó. Tem a Ju. Ô, Ju, você podia falar, né, sobre a mentoria, sobre os resultados que você teve, né? Eu falei para as meninas, eu sempre tô chamando as minhas alunas do nada para falar. Eu tenho até hoje um depoimento teu, Ju, que você tava na mentoria e chegou 3 propostas de emprego para ganhar 20 mil, né? Na época, você lembra? Pera, abre o som. Gente, boa tarde. Ai, que saudade de você, Má. Menina, eu recebi foi 3 propostas, duas, uma de uma petroleira aqui da Argentina Eu lembro. e duas farmacêuticas. A faixa salarial era sempre em torno de R$ 30.000, se a gente for fazer a conversão assim. Então, é babado. Eu participei de tudo, né? Eu participei do Seja Foda, do Destrave, do protocolo, dos Você tá no arquétipos, participei de protocolo tudo. também, né? É, então assim, gente, eu recomendo, façam, porque é babado, o negócio acontece. Tava com saudade de tu, mulher. Eu também, menina, você vê, né, para as meninas aqui, até casei, né, cheguei aqui, falei que, nossa, não vai dar nada, casei, tive outro O aumento de bus, salário, esqueci de falar, esqueci de mandar para você, teve outro aumento de salário agora em abril. ó, manifestação, né, amiga? É isso. Que maravilhosa. Obrigada, Ju, por participar. Imagina. É que você não estava aqui nas outras aulas, mas a Mai estava. Eu tô chamando, eu vejo alguma aluna minha, eu falo assim, fala um pouquinho sobre o Fala teu alguma experiência, coisa. fala alguma coisa. Perfeito. Obrigada, Ju. Imagina. Maravilhosa. Meninas, é isso.
Perguntas? Todas estão animadas para a abertura do protocolo, vai ser maravilhoso. E quero ver se vocês já me marcaram no Insta para eu mandar para vocês tudo. Ah, já tem várias. Mandem lá que eu vou mandar o resumo da aula e as 7 verdades, tá bom? Um beijo, gente. Até quinta que vem.